o Panorama Notícia hoje entrevista o ex-prefeito de Panorama, José Milanês Júnior, Ting, que vem a público depois aí, né, do término do seu mandato. Desde então, o Ting não tinha se pronunciado e hoje, né, aí, diante de várias informações fornecidas pela Prefeitura, divulgadas nos veículos de comunicação de Panorama e região, hoje ele vem aqui para dar mais informações sobre a real situação da Prefeitura. Eu gostaria que o senhor Ting falasse à população o que te trouxe aqui, porque foi um convite seu. O senhor me ligou, né, querendo dar informações. Então, eu gostaria... Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a todos os panoramenses. Nós estamos em junho, porém, aí há 6 meses do término do nosso mandato, onde nós estivemos à frente do Executivo por 8 anos, de 2005 a 2012, e de lá para cá, sou um cidadão comum. Evitei até de me pronunciar ou de prestar quaisquer esclarecimento, não por me furtar de algo, e sim porque hoje eu sou um cidadão comum. Eu acho que nós temos hoje constituído aí o poder, que é o executivo, o legislativo, aonde eles têm que estar à frente do comando da nossa cidade, e eu, como cidadão comum, me sinto na obrigação de participar da comunidade e não da administração, até mesmo porque eu já não sou político atuante, não exerço nenhum cargo, mas desde o início da atual administração, o que eu vejo é que saíram muitas conversas e a gente não se pronunciou justamente até para se preservar e deixar até que o prefeito e a Câmara de Vereadores se habituem, está habituado com o trabalho, para que a gente não tivesse até, digamos assim, querendo deixar transparecer que nós queríamos atrapalhar qualquer coisa que seja. Porque afinal de contas nós não pretendemos fazer nada disso, nós somos nascidos em Panorama e o nosso nome, nossa família é de tradição na cidade, e aqui nós vamos continuar morando como cidadão e com certeza até o final dos nossos dias. Então, cumprimentar a todos que vão nos ouvir e ter a paciência de estar vendo o nosso bate-papo aqui. Então, o atual prefeito Luiz Carlos, ele divulgou diversas informações referentes à prefeitura. E uma que caiu como posso dizer, uma bomba, né, que assustou a população, foi essa dívida da prefeitura de 16 milhões, dívida superior a 16 milhões. Perfeito. Eu gostaria de saber se essa dívida foi o senhor que conquistou essa dívida, se foi o senhor que deixou essa dívida para a prefeitura. Perfeito. Eu acho que as coisas vão da forma como se veicula, né? Na realidade, a dívida da prefeitura, ela existe, ela é verdadeira, é onde o prefeito vai ter que ter a sabedoria de estar tratando da questão dessas dívidas. Ela existe, ela é verdadeira. Porém, da forma como se mostra, como veicula, talvez por ter trocado, digamos, de lado político, né? Porque eu até penso assim, na política você está participando de um pleito eleitoral, onde tem a campanha eleitoral, terminou as eleições, tem um vencedor, ele passa a ser o prefeito de todos os munícipes, de todos os cidadãos, cidadão, e o seguinte, o que acontece? A forma como foi veiculada a questão da dívida de aproximadamente 16 milhões, realmente ela é verdadeira. Agora, o que é que nós geramos no nosso mandato, na nossa administração? Quando nós assumimos a prefeitura também, nós pegamos uma prefeitura com a finança delicada, uma situação muito delicada, com certeza, nós pegamos a prefeitura com dívida do nosso antecessor, como o antecessor também pegou do outro prefeito, e aí foi administrando. Então, nós achamos por bem assumir a prefeitura, nós pegamos a prefeitura numa situação delicada também à época, mas nós não ficamos aí se preocupando de estar passando para a população de uma forma talvez até que distorcida. E dessa vez comigo, infelizmente, a atual administração distorceu as informações. Também tem que ver como que foi essa dívida, o que nós geramos e também o que nós deixamos. Porque nós ficamos 8 anos na prefeitura, nós não simplesmente passamos pela prefeitura e por um acaso. Nós realizamos muitas coisas no nosso município, foram investimentos nesses 8 anos, Emerson, por aproximadamente 100 milhões de reais nós investimos no nosso município. Nós investimos pesado na educação, na saúde, obras de infraestrutura. Nossa cidade mudou durante os 8 anos. Basta todo mundo que
conhece Panorama, que vive Panorama, vê que nós realizamos muita coisa boa na nossa cidade. Inclusive, investimentos na ordem aí de aproximadamente 100 milhões, desde de obras e também de serviços prestados à comunidade. Agora, a questão da dívida, de aproximadamente 16 milhões, eu vou falar um tema, por exemplo. Dessa dívida, nós temos praticamente 10 milhões de reais, que é de precatório, INSS e fundo de garantia, por volta de 10 milhões. Nós, na nossa administração, nós geramos desses tributos na ordem mais ou menos de 19 milhões e 600 e pagamos 20 milhões e 700. Portanto, nós pagamos praticamente 1 milhão e 100 a mais do que nós geramos. Então, tem uma dívida desse montante de 15, 16 ou 17 milhões que seja, tem 10 milhões que é de tributos, mas nós geramos 19.600 e pagamos 20.700. Então esses 10 milhões automaticamente já cai da dívida, perfeito? O montante, o restante, no caso, o que acontece? Quando nós assumimos a prefeitura também, nós pegamos o resto a pagar da administração anterior, da qual nós somos honrando. Pagamos da administração anterior, mas deixamos também da nossa. Então, se você for analisar, eu vou fornecer para você depois os quadros que estão aqui, para que você possa estar veiculando. Na realidade, a dívida da prefeitura nesse período dos 8 anos, se você for ver a nível de orçamento, nós até diminuímos a dívida. Mas se você for deixar correção, inflação, nós geramos de dívida 2 milhões e 700. E não 15, 16, 17. Foram 2 milhões e 700 em reais que nós aumentamos a dívida da prefeitura. E se for ver a nível de inflação e de orçamento, essa dívida foi até diminuída. Portanto, também nós deixamos saldo na ordem de 14 milhões 939 mil reais, aproximadamente 15 milhões, de saldo a receber, que tem água, aproximadamente 2 milhões, IPTU, aproximadamente 5 milhões, e deixamos também mais de 9 milhões em convênios de obras a serem realizadas no município. Então, a nossa administração, se você for ver em termos de número, ela saiu positiva. Mas tem negativa. Alguns convênios da prefeitura, parece que eu fui lá puxar, não sei se não bater, e ficou mais de 1 milhão. Perfeito. Sem pagar de convênio. Perfeito. Isso aí está amarrando. Perfeito, está aqui no quadro, até depois quando você for veicular, você vai ver esses convênios. A questão dos convênios. Isso aí perfeitamente a administração tem que saber lidar com isso daí, para estar acertando, para que nós não percamos as obras. Que foi tão difícil de conquistar. Esse dinheiro desse convênio foi para o da prefeitura mesmo? Sim, com certeza. Isso aí, o que acontece, Emerson, na prefeitura tem os dinheiros que são direcionados a cada setor. A cada setor, né? Infelizmente, isso aí foi uma falha que aconteceu na nossa administração e que nós não conseguimos repor o dinheiro no seu devido, naquele realmente onde tinha que estar sendo gasto o dinheiro. Então teve, digamos assim, o dinheiro não foi usado e o dinheiro sumiu da prefeitura e alguém pôs no bolso. O dinheiro foi usado na prefeitura para pagar as contas da prefeitura. Outras finalidades, né? Para outras finalidades. Enfim, digamos, foi um erro, mas é um erro que ninguém se apropriou do dinheiro público. Está entendendo? Sim. Vamos então para as perguntas. Os internautas estão perguntando sobre o porquê o senhor não conseguiu entregar as casinhas da CDL. Porque é uma mega obra, como por isso é maravilhoso. Com certeza. Uma conquista nossa, da nossa administração, do prefeito na época, no caso, a minha pessoa, o vice-prefeito, os vereadores, isso é uma conquista de Panorama, na realidade, é aproximadamente 400 casas. Há muitos anos que não se havia uma conquista na questão da habitação como houve na nossa administração. É uma das frustrações que eu tenho de não ter entregue essas casas. Mas o que eu queria fazer com que a população, principalmente as pessoas que são contempladas pelas casas, o histórico das casinhas é o seguinte: ela era um sistema mutirão. Com isso, as pessoas deveriam estar indo trabalhar na obra, mas infelizmente, foi questão de trabalho, uma coisa ou outra, então a obra não andava. Então o que aconteceu? Acabou paralisando as obras, ficou aí por 2, 3 anos essas obras paralisadas e a gente sem saber como é que poderia dar continuidade. Enfim, nós conseguimos recursos para pagar a mão de obra, para contratar uma empresa para que pudesse estar executando a mão de obra e terminar as casas. Né? Mas, enfim, como ela era um tirão, a compra do material
e mutirão e tinha uma firma para administrar, isso aí acabou não acomodando, não só o Panorama, como em todas as cidades. Mas, veja bem, quando nós conseguimos o recurso para pagar a mão de obra, então o que acontece? Foi feito um pregão para a compra do material. Então o que acontece? Quando você precisava de repente, vamos supor, da telha não tinha madeira. Quando você tinha madeira, você não tinha telha. Isso acabou atravancando o ritmo da obra. E, infelizmente, chegou ao final do mandato, mas as casas estão aí. Então, praticamente 99% das residências estão prontas. Inclusive, era para nós termos entregado as casas em dezembro, mas a Electro acabou não ligando a energia nas vias públicas, então, infelizmente, acabamos não entregando as obras para depois estar dando prosseguimento na questão de asfalto e outras coisas que ficaria para trás. Mas a sistemática das casas é que foi difícil de você estar lidando. Tanto é que naquele conjunto habitacional existe o G1, o G2 e o G3. O G1 e o G2 é na modalidade mutirão. O G3 nós já conseguimos, por administração, que a própria empreiteira pegava tudo. E tanto é que foi construído o G3 em 11 meses. A parte, se tivesse desde o começo assim, o pessoal já estaria lá. Sem contar também, aproveitando aqui, que nós, além dessas 330 casas que tem ali no G1, G2 e G3, nós deixamos também convênio assinado, a obra visitada para estar iniciando no início do ano agora de 2013, mais 34 residências no Jardim Aeroporto. E eu não sei, aí já cabe à administração atual dizer como que vai estar iniciando essas casas. Mas ele disse que entregaria em outubro, né? Sim, então, agora tem agosto, se não me engano. Aí cada administração está dando essas explicações de quando que vai entregar a casa ou não, já não cabe mais a nós. Nós, infelizmente, nós não entregamos as casas, mas está aí as famílias que foram contempladas, depois de décadas que não se existia casa, construção de casa, são praticamente ao todo 400 residências praticamente. Então, o Luiz Carlos ele fez uma comparação, parece que mexeu com o senhor, você achou meio... Sim, eu acho que... Vamos à comparação do combustível. Né? Ele soltou uma informação de que de janeiro até maio deste ano, ele gastou R$ 196.626,38. Ele pegou o seu último ano de mandato, nessa mesma data, janeiro e maio. O senhor gastou R$ 658.826,18, uma diferença de R$ 460 mil. Então, isso aí, na verdade, eu acho que a administração não tem que fazer comparação com a administração anterior, como quer que seja, tem que trabalhar. Então, de repente, você vendo esse valor, um valor até considerável, com certeza. Só que justifique isso aí. Só que é o seguinte, isso aí, eu não estou entendendo essa comparação de mostrar isso, porque não tem que fazer comparação. Na realidade também, vocês estão vendo como está sendo a administração de janeiro para cá, a maneira como está sendo administrada. E nós, no ano passado, que foi o nosso último ano de governo, nós estávamos trabalhando na prefeitura em ritmo normal, atendendo toda a população. Então, por isso aí, para você poder atender a população, dar prosseguimento nas obras, que eram muitas que estavam em andamento, isso aí gasta-se combustível. Então, eu não, da maneira como está sendo feita, está distorcendo, parece até que alguém pegou dinheiro. Eu não peguei dinheiro. Ou ficava passeando na cidade. Tá? E muito menos tomei esse combustível. Está entendendo? Então, na realidade, cada um administra da forma que acha que deve administrar. Eu sou do seguinte propósito: não pode se gastar o que não tem, mas você tem que procurar estar dando atendimento à comunidade. Então a gente procura, nós gastamos combustível atendendo a população da melhor maneira possível, dentro da nossa humildade, e também muitas obras que tinha contrapartida da prefeitura onde se gasta o combustível. E hoje nós não estamos vendo por hora obras do nosso município. Isso aí, daqui a algum tempo, nós vamos ver que vai ser uma outra realidade. Então, o senhor acredita que se o Luiz Carlos gastou menos, teria ele parado um pouco de trabalhar, eu acho não colocar... eu acho que ele não imaginário, você como cidadão e todos que estão nos ouvindo, sabe da forma como está o panorama, na realidade, a legislação tem a política de estar contendo todos os gastos e está trabalhando na extrema necessidade, nos serviços essenciais, do qual realmente, naturalmente, os gastos todos eles diminuem, né? Até mesmo para a situação da prefeitura, que é uma situação delicada, e eu não sou contra contenção de gastos.
mas às vezes você também não pode deixar faltar para a população. Então esses gastos na questão principalmente do combustível, isso aí você vai ver que com o passar do tempo, as coisas engrenando e a cidade estando andando normal, os gastos com certeza vão aumentar. Né? Agora vamos falar sobre os estudantes, os universitários. Bem, eu andei acompanhando, eu sei que bem no finalzinho, bem antes do seu terminar o seu mandato, eles ficaram sem receber ajuda da prefeitura também. E hoje não é diferente. A administração dos cargos estão conseguindo também dar uma contribuição por parte da prefeitura, na ajuda financeira. Como acontece essa situação desses universitários? Como está? Olha, aí já não cabe a mim, eu não sou prefeito, eu sou um cidadão comum, não cabe a mim estar respondendo esta pergunta. A única coisa que eu digo aos estudantes universitários, às pessoas que também já não estão estudando, mas que em 2005, quando nós assumimos a prefeitura, nós, em primeira mão, tivemos um diálogo com a Associação dos Estudantes. Na época, a prefeitura não estava podendo repassar dinheiro porque estava com problema na questão daquela associação, só que a gente buscou uma forma de estar acertando isso daí, e durante o meu mandato, na nossa administração, por 8 anos, nós ajudamos os universitários. Nós chegamos até comprar ônibus da prefeitura para estar fornecendo aos estudantes, que eles mesmos acabaram, por bem, achando melhor estar pagando o ônibus fretado do que o ônibus da prefeitura. Mas a prefeitura, desde 2005 até 2012, nós ajudamos a todos os universitários, dentro da nossa humildade. Porém, nos últimos 3 meses, a gente acabou não repassando dinheiro para a associação, até por questão também de prestação de conta, mas eu acho que os universitários, dentro da nossa unidade, o que nós pudemos fazer por eles, nós fizemos, e nós repassamos o dinheiro dos 8 anos, com exceção dos últimos 2, 3 meses, que também estavam com problema na prestação de conta, e a questão financeira da prefeitura também não estava também numa situação boa. Só acredito que falta boa vontade, eu não posso. Porque a gente sabe que se eles fechar essa associação e abrir outra, pode eu acredito, como eu estou dizendo, eu respondo sobre a minha pessoa, sobre a nossa administração, já passou. Então, na nossa administração, nós encontramos a dificuldade na época, porque justamente tinha problema com prestação de conta, nós estávamos proibidos de estar passando o recurso para a Associação dos Estudantes por causa da prestação de contas, e nós buscamos a forma e nós repassamos todos os anos. Agora, ao atual prefeito, se ele já repassa, não vai repassar, se ele prometeu o ano de graça, não prometeu, eu acho que não tem nem que estar assim, dando a minha opinião. Também, no começo da administração do Luiz Carlos, ele soltou aí essa informação das bombas de recalque, né? Que são as bombas lá que levam o esgoto para uma lagoa de tratamento e depois é jogado para o córrego. Mas, no caso, ele quis mostrar na reportagem que, né, na sua administração, o esgoto era jogado diretamente, claro, foi constatado que estava sendo jogado. Houve a falha. Houve essa falha. Então, eram 10 bombas de recalque. Das 10, 8 estavam quebradas. O senhor sabia disso? Os números de bombas eu não posso informar, porque cada prefeitura existe, não sabe. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que na realidade houve a falha no final da administração, não só no final da administração, mas durante os 8 anos, bombas se quebram, se queimam, você vai lá na manutenção, existe essa dificuldade, ela existe no dia a dia, como existe hoje, vai existir. Mas o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, que na verdade essa reportagem, eu acho mais assim, um terrorismo para com a minha pessoa, né? É uma retaliação da nossa administração, eu como prefeito, ex-prefeito, estou fora da prefeitura, talvez a forma, como eu disse, a forma como se veicula, talvez para atingir a minha pessoa, acaba atingindo a população no todo, porque isso foi veiculado não só aqui dentro do nosso município, mas a nível regional, denegrindo até a imagem do nosso município. Tem um grande potencial turístico, e eu acho que essas bombas, o prefeito entrou, detectou que estava com problema, vai lá e conserta a bomba, tá? E se tiver que tomar alguma providência contra nós, tudo bem, mas não fazer da forma como foi. Porque na realidade, numa administração, existem falhas, eu não sou perfeito, né? Eu sei que eu acertei muito, mas eu também sei que eu tive falhas. Isso aí foi uma falha que aconteceu momentânea, foi como eu disse, ao longo dos 8 anos, se queima a bomba, repõe, conserta, depois quebra, né? Mas veja bem, uma autodefesa, não para justificar a questão das bombas estarem com um problema,
Quando nós assumimos a prefeitura em 2005, nós fomos se inteirar de como que era a prefeitura, até a gente não tinha experiência, e nós fomos questionar a CESP na época das obras mitigatórias e compensatórias do nosso município, que previa-se a confecção de 2 lagoas de tratamento. E nós verificamos que só havia uma lagoa de tratamento no nosso município. E aí nós procuramos a diretoria da CESP, onde nos informaram, olha, Panorama, na realidade foi feita uma lagoa de tratamento, porque só vai haver a necessidade de uma segunda lagoa de tratamento no ano de 2015. E nós prevendo o futuro, né? Nós já fomos lá por volta do ano de 2007, 2008, não me recordo agora, nós fizemos uma nova lagoa de tratamento, já prevendo que haveria a necessidade futura. Então nós pensamos no futuro, né? Então eu acho que a questão da bomba estar quebrada quando eu entreguei a administração, por no final justamente da administração nós com dificuldades financeiras, problema de sem recurso, acabou realmente tendo essa falha. Só que nós pensamos lá atrás de estar fazendo uma coisa que haveria necessidade só futura. E uma lagoa de tratamento dessa fica um valor até considerável. Então a gente já prevendo o futuro, nós confeccionamos uma lagoa de tratamento, justamente para que não esperar dar o problema para depois estar resolvendo. Nós já vamos buscar a solução. Mas, como eu disse para você, criticar é fácil, né? E eu sou uma pessoa que eu não gosto de entrar nessas questões, até mesmo que eu acho que não compensa. Mas a gente também tem que lembrar, você cidadão panoramense, que mora já há décadas no município, nascido em Panorama, vocês vão recordar, na administração na década de 80, o então prefeito atual, o senhor Luiz Carlos Henrique da Cunha, ele fez um esgoto da nossa cidade, na parte alta da cidade, ele fez o esgoto e lançou todo o esgoto coletado no Ribeirão das Marrecas e no Rio Paraná. Isso foi uma grande falha. Isso é uma questão, fiz a obra, mas não fiz o principal, que é a lagoa de tratamento. Então isso sim é uma coisa que deveria ser questionada, mas já passou, muita gente não lembra. Mas lá atrás, na década de 80, quando o então prefeito atual, então prefeito à época, fez o esgoto, ele lançou no Rio Paraná, no Ribeirão das Marrecas. E agora, por causa da bomba quebrada, eu sofri toda essa reparação. Então eu acho que todo mundo que administra o município, ele tem falha, ele tem acerto, tem falha. Isso foi uma grande falha na administração dele. Mas muitas pessoas, inclusive você, talvez não vai se lembrar que talvez nem nascido era. Mas esse erro houve na administração dele muito além do que nós entregamos à prefeitura. Bom, agora vamos para um tema também que é polêmico também, fala sobre os salários atrasados dos funcionários. Perfeito. Mais de 500 funcionários ficaram sem receber salário. Sim. O mês de 2 meses, né? É novembro, dezembro, parte de novembro, dezembro e parte do 13º. O que aconteceu? 1.700.000 não conseguiu pagar, honrar a folha de pagamento. Infelizmente, nós não conseguimos honrar o compromisso da folha de pagamento que quem trabalha merece receber o seu salário em dia. É o suor do trabalhador, da família. A gente sabe o problema que isso aí ocasionou para as famílias, mas infelizmente, justamente no final da administração, talvez a gente não conseguiu estar fazendo de uma forma que conseguisse chegar isso aí zerado, acabou não acontecendo e a gente está efetuando o pagamento dos funcionários. Mas eu queria deixar registrado a vocês que um erro não justifica o outro, foi como eu disse. Quando nós assumimos a prefeitura, eu queria deixar bem claro, sem querer criticar ninguém, que quando nós assumimos a prefeitura, nós também pegamos o salário atrasado, o 13º para fazer também, e nós entramos na prefeitura. A primeira coisa que eu me preocupei, em uma semana nós solucionamos o problema da folha de pagamento do 13º na época atrasada. Nós fomos junto ao banco, fizemos o empréstimo no nome dos funcionários, a prefeitura ficou responsável do pagamento e das taxas, e nós pagamos em 10 ou 12 parcelas. Mas nós resolvemos o problema do funcionário e pagamos uma semana. No final do nosso mandato agora, a arrecadação acabou tendo uma queda, nós não conseguimos fazer. No final, em dezembro, quando nós vimos que não ia conseguir fazer o pagamento dos funcionários, e a nossa preocupação era muito grande, nós chamamos o presidente do sindicato, que está aí, você pode confirmar com ele, nós fizemos uma reunião, e a gente propôs de estar fazendo novamente esse empréstimo, porém o prefeito queria assumir, teria que pagar, mas a gente já teria deixado certo o pagamento dos funcionários, na questão dos empréstimos novamente. O sindicato concordou,
Fomos até a Câmara de Vereadores com o presidente da Câmara na época, fizeram uma sessão extraordinária, aprovou para que a Prefeitura pudesse estar contraindo essas taxas e juros desses empréstimos dos funcionários para que a gente pudesse estar honrando o compromisso e, obviamente, a administração que iria assumir iria ter que pagar, como de qualquer forma tem que pagar, e solucionaram. Só que nós fomos boicotados, nós não conseguimos fazer o empréstimo. E aí, se já pagou tudo ou não pagou tudo, deve ter alguma coisa de 10% para trás, também infelizmente não cabe a mim. Mas também, se você perguntar a qualquer funcionário da Prefeitura, mesmo que, falando em política, que ele não seja um eleitor do time, na questão ele vai falar, ele vai responder para você se eu fui bom ou mal para os funcionários. Se eu fiz tudo dentro da nossa humildade, aquilo que eles reivindicavam. Então, eu tratei o funcionário... Se considera... Foi um bom, porque o senhor foi um bom prefeito. Não, eu queria que você perguntasse, questionasse a qualquer funcionário da Prefeitura, por volta de 500 funcionários. Lógico que existem as exceções daquelas pessoas que têm alguma coisa gratuita, mas na grande maioria, 99% dos funcionários, mesmo não sendo eleitor, não sendo simpático à minha pessoa como administrador, não tendo votado em mim em nenhuma das vezes, perguntar a eles, eu como patrão, no caso, o empregador e ele empregado, se eu fiz algo de bom para eles. Eu estou com a minha consciência tranquila. Lógico que eu tenho essa frustração de não ter feito o pagamento dos funcionários, mas eu tenho apenas certeza de que tudo que eu pude fazer por eles, na nossa unidade nós fizemos. Tanto é que isso aí, se você for no sindicato, conversar com o presidente do sindicato, na nossa região da Nova Alta Paulista, onde compõe 31 municípios, pelos levantamentos do próprio sindicato, Panorama e Junqueirópolis são os municípios que mais deram na questão de aumento, valorizaram o funcionário. É o município que melhor paga os seus funcionários. É o município que mais, não estou dizendo que o salário que os funcionários recebam são bons, a gente sabe que o salário é pouco, mas na nossa administração, o município que mais valorizou os funcionários públicos foi Panorama e Junqueirópolis dos 31. Então eu acredito que, pelo menos na nossa época, nós tentamos buscar, digamos aqui, aquilo que estava sendo achatado o salário do funcionário, que ainda precisa melhorar muito o salário do funcionário. Isso, eles precisam reivindicar, porque dentro da possibilidade precisa melhorar muito, não só os funcionários da Prefeitura, como um todo. Entre esses funcionários que ficaram sem receber os salários, tem o pessoal da educação. Sim. Né, que é uma verba do Fundef. Né? Sim, sim. É uma verba certa do governo federal que tem que ser para a educação. E bem ali no finalzinho do seu mandato, faltavam uns 2, 3 dias, esse dinheiro, ele, não vou falar que sumiu, porque o dinheiro, não, é só ir lá, qualquer cidadão vê onde é que o dinheiro da educação ficaram sem receber o seu salário. As pessoas às vezes acusam aos outros, porque acusar é fácil. Eu acho que para tudo tem uma resposta. Né? O dinheiro não saiu dentro da O prefeitura? dinheiro, eu acho que está lá a nova administração, eu acho que você desviar a finalidade de um recurso e pagar um outro item é uma coisa. Eu estou dizendo, nós não apropriamos de dinheiro de ninguém. Né? A minha criação pelo meu pai é a gente trabalhar com honestidade. Então, durante os meus 8 anos, eu doei a minha vida para a prefeitura. E foi o que eu disse, nós tivemos muitos acertos e houve falha. Isso foi uma falha que aconteceu porque às vezes foge do nosso controle e acaba acontecendo, e na realidade o responsável é o prefeito, no caso, a minha pessoa. Mas, infelizmente, aconteceu de realmente algum dinheiro, não só na questão desse dinheiro da educação, como alguns outros recursos destinados a uma finalidade, foi usado por uma outra coisa para depois repor. E infelizmente a gente acabou não conseguindo adequar isso aí. Mas isso aí foi uma falha que aconteceu, mas não foi, digamos assim, por vontade proposital e até por apropriar de um dinheiro que não é nosso. Nas eleições de 2008, né, o senhor disputou as eleições municipais. Sim. E ganhou as eleições. Nessa mesma eleição, ele respondeu um processo até hoje que quase prejudicou ele no registro da candidatura dele, nas eleições de 2012. E agora, recentemente, ele foi condenado de novo, perdeu o diploma dele de prefeito. Mas foi ele tem um pouco da sua mão ali dentro sobre esse processo, lá em 2008, que entraram os ambientes de compra de votos,
o senhor me disse que tem algo a ver com a coligação, né? Sim, não. Na realidade, falando lá atrás da eleição de 2008, onde nós disputamos a eleição e onde eu fui vitorioso, graças a Deus, não houve denúncia de minha parte, de forma alguma. O que aconteceu foi um fato ocorrido, que está aí constatado, mas não foi denúncia da minha pessoa. Isso aí foi um fato que aconteceu, ele sofreu o processo, está em trâmite, então não tem denúncia minha, porque foi um fato ocorrido. Da sua coligação naquela época? Tá, agora, isso aí eu estou dizendo na eleição de 2008, quando aconteceu o fato, esse fato acabou gerando um processo, e do qual o processo, eu sou leigo no assunto, não sou advogado, mas a gente também dá para ter a noção. Então o que aconteceu? Gerou o processo, do qual esse processo ele foi condenado em primeira instância, indo para São Paulo para ser julgado novamente. E na época, a lei ela era bem clara, onde dizia que se alguém tivesse problema não poderia ser condenado. E a nossa coligação, na época, acabou oficiando o juiz na nossa comarca, que talvez não estaria apto, mas isso aí não é a nossa coligação que decide, é a justiça. Tanto é que isso aí acabou nem travando a candidatura dele. E ele foi o vitorioso. E agora está aí o processo, cabe a ele fazer as defesas dele e ser absolvido ou não, aí não compete a mim. Agora vamos falar um tema mais atual. Houve a festa da pipoca. Sim. Eu gostaria de saber, quando o senhor foi prefeito, o senhor fez bastante essa tradicional festa da pipoca. Quanto custa para uma prefeitura para realizar um evento desse? Depende, ele quer saber de gasto. Eu não vou poder falar números exatos para você, porque qualquer valor que eu falar aqui, talvez eu vou falar alguma coisa que não é real. Mas é uma festa que não fica um valor assim exorbitante, pela proporção, né, da festa, que é uma festa tradicional, onde toda a comunidade participa, e uma festa muito bonita. Então, pelo valor gasto, não é um valor exorbitante, mas tipo assim, depende do que você vai fazer, a contratação de bandas, o que você vai ter de atrativo, queima de fogos, uma coisa ou outra, mas mesmo assim, com queima de fogos, tudo, eu acredito que uma festa dessa aí, você consiga estar fazendo aí por volta de 25 mil reais. Eu fiz essa pergunta porque o Luiz Carlos ele não fez a festa, mas eu tinha essa curiosidade, né? Então, Tinguinho, eu vou finalizar a entrevista, tá? Mas eu gostaria que o senhor, mais uma vez, dirigisse a população de Panorama e desse as suas considerações finais. Eu acho que eu não preciso estar, aqui nas minhas considerações finais, eu acho que eu não preciso estar falando da minha pessoa, foi porque é o seguinte, todo cidadão de Panorama conhece o José Milanês Júnior, o Tingue, sabe da maneira como a gente trata as pessoas, não só estando na política, como fora da política, como cidadão que sou nascido em Panorama. Meu pai administrou o nosso município por 2 vezes, também fez muita coisa pela nossa cidade, e eu, na questão política, eu propus a ser o prefeito. Graças a Deus, eu consegui ser eleito pelo voto da maioria da nossa população. A partir do momento que fui eleito, eu sempre trabalhei de igual para todos. Eu sou prefeito de uma população, então queria aqui deixar registrado o meu agradecimento mais uma vez pelas pessoas terem confiado na nossa pessoa e estar à frente da administração do nosso município por 2 vezes. Dizer a vocês que estou em Panorama, continuo em Panorama, com certeza aqui vou ficar até o fim dos meus dias, e aquilo que a nossa população necessitar e que eu for útil para estar ajudando, eu estou aqui à disposição. Dizer que quando a gente se propõe a ser prefeito, eu penso assim: o prefeito de uma cidade, ele tem que, primeiramente, depois de eleito, esquecer a política. Assumiu, ele tem por obrigação de promover a paz, dar a sensação de segurança e bem-estar para todos da comunidade, trabalhar, não ficar com retaliação, porque apesar de nós hoje sermos de lados opostos politicamente, eu acho que eu posso dar minha contribuição para a nossa cidade. Então eu acho que para a Panorama crescer, tem que haver a união. E o que depender da minha parte, eu estou aqui para ser útil para o nosso município. Porém, fiquei por 6 meses cuidando da minha vida,
sabendo hoje E acompanhando as informações. Eu resolvi por bem não ficar me pronunciando. Hoje é a primeira vez que eu estou ouvindo falar de público e acredito que se houver a necessidade de estar mais vezes falando, a gente vai ter outros encontros, né? E dizer que é o seguinte, que eu estou tranquilo, eu deito e durmo, porque eu sei que por 8 anos eu realizei muito no nosso município, eu mudei a cara da nossa cidade, todos os prefeitos que aqui passaram, todos eles fizeram uma parte, e eu fiz a minha, e tenho a plena consciência de que fiz o melhor que pude, porém dizer que todo administrador tem falha. Só queria deixar registrado um questionamento. Como eu estou sendo muito, digamos assim, bombardeado, que vocês, panoramenses, vejam tudo aquilo de bom também que eu fiz no nosso município. Agora, eu não sou perfeito, falha todo mundo tem, inclusive o prefeito atual deseja ele um bom trabalho, porém ele é um ser humano que também tem falhas. Eu até queria deixar um questionamento finalizando aqui, do seguinte: nós questionamos assim, a questão da reparação que eu sofri das bombas de recalque. Porque lá atrás, há 30 anos atrás, se faz o esgoto da cidade, joga no rio, fica por isso mesmo. Então isso aí não é uma falha, não é um erro, é um erro muito grande. Pergunto ainda, quando então o prefeito assumiu a prefeitura, no início da década de 80, nós tínhamos um distrito industrial para que as empresas pudessem estar instalando no nosso município. E o primeiro ato foi tirar do distrito industrial, passar para urbano, para a construção de casas, e infelizmente as cerâmicas acabaram no plano cruzado com aquela euforia, se instalando dentro do nosso município, que hoje a nossa comunidade acabou sofrendo com as cerâmicas na cidade, com a poeira, com a fumaça. Isso aí, o panorama depende muito exclusivamente hoje praticamente das cerâmicas. Nós temos que manter a cerâmica, constatar isso aí foi um erro. Então, eu estou dizendo, só quero mostrar aqui, eu não quero dele e de qualquer um que passou pela prefeitura e que vai passar pela prefeitura. Todos existem falhas. Então, pessoal que tem falhas que a gente paga muito caro. Então, por exemplo, nós corrigimos a questão do esgoto que foi lançado no rio, lá atrás. Agora, tem uma questão de uma bomba quebrada, conserta. Eu até peço a você que verifique se não tem nenhuma bomba jogando esgoto, que você vai constatar lá amanhã cedo que vai ter esgoto sendo lançado no rio. Verifique também a qualidade da água do nosso município, se está perfeito. Tá? Então, só para terminar aqui, eu só queria fazer mais 2 questionamentos. Primeiro, o porquê que acabou com o distrito industrial, onde poderia estar se instalando as cerâmicas do nosso município, e hoje nós temos que conviver. Então, a comunidade passa por esse problema hoje. É erro de administração anterior. Desde quando criança, por décadas, nós ouvimos falar que a ponte, vamos falar da ponte sobre o Rio Paraná, seria em Panorama. E a ponte saiu para Paulicéia. O porquê que não houve o interesse de segurar essa ponte? E até alertando que nós já perdemos a ponte para Paulicéia, mas nós temos a ferrovia Norte-Sul. E está chegando. Aonde o traçado, o término aqui em Panorama, aonde prevê uma ponte rodoferroviária no nosso município. E segundo o comentário que teve uma reunião em Brasília no mês passado, se não me engano, parece que essa ponte nós já estamos perdendo. Então, para que o nosso prefeito faça uma movimentação para que a gente mantenha o original, onde nós vamos ter essa ponte rodoferroviária, para que nós não percamos mais uma vez. Então, que faça uma movimentação junto à ABINAP, a Associação dos Municípios, para que nós não percamos essa ponte mais uma vez. Então, antes de finalizar, a palavra final, uma pergunta que eu esqueci. O senhor pretende se candidatar a prefeito de Panorama? Olha, todo cidadão ele tem o direito de estar participando da política. Nós participamos da política, hoje eu estou fora, não ocupo nenhum cargo,
não sei nem se vou estar vivo até o próximo pleito eleitoral. Então, não posso responder para você, porque o futuro a Deus pertence. Então vai ficar esse mistério aí, né? Não sei, eu acho que eu já trabalhei, fiz a minha parte no município. Se um dia a nossa comunidade achar e eu tiver condições e tiver apto a estar me candidatando, por que não? Mas eu também não vou falar para você que sim ou que não. Nós estamos muito recentes. Vai deixar aberto aí, essa aberto. Então, o Panorama Notícia vai finalizando essa entrevista, mas deixando aqui espaço para o atual prefeito Luiz Carlos, caso ele queira também falar, né, responder as perguntas aqui do Panorama Notícia. E responder as suas perguntas. Você deixou perguntas no ar. Não é que eu deixei perguntas, eu deixei questionamento. Eu quis dizer para você o seguinte, que falha existe. Então, eu estou dizendo para você o seguinte, que mesmo quem está no poder hoje, já teve no passado, né? Então, eu acho que a vida da gente, ela serve, é um aprendizado. Então, a gente tem que ir sempre procurando melhorar e tentar ter falha. Então, tá aí. Que todos têm falha. Então, para que não fique me crucificando, eu sou um cidadão, eu mereço respeito e eu acho que eu não preciso ser humilhado por tudo que eu já fiz por Panorama, porque senão você acaba até se decepcionando, porque você faz muita coisa boa e depois, por causa de algumas falhas, você é crucificado, você está fora da política, você está quieto, você está tentando contribuir e as pessoas ficam te retalhando. Isso é muito mal. Isso é mal para o Panorama, isso é mal para o Brasil, é mal para todo mundo. Então tá aí, o espaço já está aberto para o atual prefeito Luiz Carlos Henrique da Cunha. O Panorama Notícia fica por aqui.